Aí, segundão, vamos começar essa aula com esse vídeo aí, ó. Presta bem atenção, hein, o que vai acontecer. Vamos lá. Oi. Foi filmado com uma câmera super lenta. Notem que a água não perdeu a forma instantaneamente, ela demora um prazo. Muito bem. Nossa aula de hoje é sobre entropia. Essa semana a gente vai fazer uma recuperação e um aprofundamento sobre alguns conteúdos, principalmente aqueles que vocês tiveram dificuldade na prova do Forms, tá? Que já foi uma recuperação aquela atividade. Mas eu notei que muitos erraram bastante e ficaram confusos nessa parte de entropia. E ela realmente confunde bastante. Talvez por falta da gente conversar antes. Para ser sincero, até na minha cabeça não é muito claro ainda isso, assim, em termos bem complexos. Vamos pegar a base. O que é entropia, assim, de maneira certa, correta. A gente tem aqui um ponto onde tem água concentrada. Certo? Certo. Eu tenho uma ordem, a água está organizada dentro da bexiga. A partir do momento que a bexiga explode, o que acontece com toda a água? Olha lá, ela se desorganiza, ela começa, a gravidade puxa, a hora que ela bate na peneira aqui, nessa travessa, ela se esparrama toda. Olha quantas possibilidades de direção de água que foram criadas. Então você tinha uma opção ali, que era a água estava num ponto, de repente a água foi esparramada para vários pontos. Então você aumentou a desordem. Isso é entropia. Você aumenta o grau de desordem, ou você aumenta a quantidade de possibilidades que algo pode ter. Então a água tinha uma possibilidade, que era parada dentro da bexiga, e depois a possibilidade da água foi ser esparramada por todo lado aqui, quando ela caiu nessa travessa aqui toda furada. Tá? Essa é a ideia. Esse é o conceito de entropia. Tá? Vamos pegar aqui a nossa leitura. Então, ó, recuperação e aprofundamento, tá? Então, vamos lá. Habilidade, entender a parte de energia, a parte de entropia. Então, o que é entropia? Entropia aqui, ó. Gente, eu vou postar para vocês essa apostilinha, tá? Para vocês lerem com paciência. Eu vou ler alguns trechos que eu acho importante para poder explicar para vocês. Então, olha lá. Entropia é uma importante grandeza física. Ela é uma grandeza física, ela não existe fisicamente. Ela é uma grandeza, é um valor, é algo que nós calculamos. É algo estatístico, olha ali, ó. Utilizada na mecânica estatística e na termodinâmica. Mecânica estatística, que é, no caso, a água se esparramando, é mecânico, né? É físico, é mecânico, é toque. E termodinâmica, que a gente estudou na parte dos motores. Nós estudamos entropia na parte dos motores, ficar na segunda lei da termodinâmica. Para medir o grau de desordem de um sistema. Quer dizer, você tinha organizadinho, esparramou. Você tinha uma possibilidade e de repente você tem um monte de possibilidades. Não necessariamente sob controle. Dizemos que quanto maior for a variação de entropia de um sistema, quanto maior a variação de entropia, quanto maior a entropia, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada. Gente, no caso da água lá, ela esparramou da bexiga. Então, antes você tinha bastante energia, se você pegasse o peso da água ali, para usar de energia potencial gravitacional, você tinha bastante energia. A hora que esparramou, você não tem mais essa energia disponível. N, mas eu posso pegar um pano, enxugar, pegar toda a água e pôr de volta num balde e pôr de volta na bexiga. Beleza. É aí que entra outro conceito da entropia. É algo que acontece naturalmente.
algo que segue seu fluxo natural. Quando você pegou um pano, enxugou e pôs de volta, não seguiu o plano natural. Você adicionou mais energia, você fez força, você trabalhou, você provocou até aquecimento, porque você movimentou a água, então você aumentou o grau de agitação, você adicionou energia na água, então você aumentou a entropia. Por quê? Porque quando volta para a bexiga, não foi mais o mesmo. Você já adicionou seu trabalho ali, já tem mais energia, você aumentou a entropia. E outra, nem sempre volta todas as gotículas juntas, né? Sempre fica um pouco para fora. Então não é, você não volta. Vamos ver em que caso que a entropia é ao contrário. Quer dizer, você reorganiza. Acontece quando o grau de entropia aumenta, aumenta a desorganização. Quando a entropia diminui, você consegue organizar. Mas, naturalmente, isso não é tão simples assim. Tá? Na natureza, todo grau de entropia sempre aumenta, ou seja, aumenta a desordem. Olha um exemplo que eu tenho aqui. Ó. Bom, a entropia está relacionada à espontaneidade de algum processo físico ou químico. Sempre que acontecer espontaneamente. Se você forçou a barra, não é mais entropia. Entropia é algo que flui naturalmente. A entropia do sistema aumentará, isto é, o sistema ficará menos organizado ou mais aleatório, mais desorganizado. Vamos lá, ó. Ao cair no chão, um vaso de vidro parte-se em pedaços menores. Pensa, você tem um... Gente, igual o desenho da água ali, ó. Você tem um vaso de vidro, um copo de vidro. Ele está todo organizadinho. Quando ele cai no chão, ele vira pedaços menores e esparrama. Ah, mas eu pego e colo. Tá bom, você já tem a cola. Você já aplicou força, porque naturalmente você não tem o vaso ou o copo se montando e voltando para a posição original. Igual a gente faz quando a gente roda um vídeo de trás para frente. Quando a gente reproduz ele ao reverso. Não acontece isso. Naturalmente não. Ah, se voltar no tempo. Ó, esquece isso, hein? Isso não entra no momento. Esse processo é espontâneo, já que se espera que ele ocorra, que é cair, quebrar e virar um monte de caquinho. Aumentou a entropia. No entanto, não podemos esperar que o processo contrário aconteça naturalmente. O vaso jamais ganhará altura e voltará à sua posição original e nem se reorganizará dos caquinhos voltar ao copo original, ao vaso original. Caso fosse possível, a entropia do sistema diminuiria e o processo não seria espontâneo. Tá? Não seria espontâneo, seria algo que você forçou para acontecer. O conceito de entropia também está relacionado à noção de aleatoriedade, aleatório. Tipo assim, sem como calcular, sem você saber, é aleatório, de qualquer forma. De números, o conceito de entropia está relacionado à noção de aleatoriedade de um número de estados ou configurações possíveis. Tá? Se você sai de um pequeno estado organizado para uma coisa de vários estados que esteja desorganizado. Ao abrir um vidro de perfume, por exemplo, olha que bacana. Suas moléculas são difundidas, esparramadas pelo ar, que é o cheiro, né? Espalhando-se pela sala com inúmeras distribuições de velocidades diferentes. Posições, temperaturas aleatórias, depende do lado que ele vai, se ele vai atrás do motor de geladeira, se ele entra na geladeira, se ele vai para um lado, se vai para o outro, se o vento empurra, se o vento traz. Olha, gente, a possibilidade que acontece dentro do frasco, ele estava organizado. Assim, mais organizado. Não que ele estava organizadinho, bonitinho. Estava mais organizado do que fora do frasco. Em resumo, ocorre um aumento de estados das moléculas do perfume. Você tem várias opções de estados que ela pode atingir. Cada molécula que vai para um ponto, ela adquire um estado de temperatura, que a gente já leu ali. Tá? O qual nunca diminuirá por conta própria. Sempre forçando a barra. Então, o conceito de entropia também está presente na segunda lei da termodinâmica. Olha, está até grifadinho. Ó. Em um sistema termicamente isolado, tipo dentro de uma garrafa térmica, dentro de várias coisas, que esteja fechado, tá? Que não entra coisa de fora e nem sai de dentro para fora, tá bom?
Não entra energia, nem sai energia. E nem matéria. Então, em um sistema termicamente isolado, a medida de entropia deve sempre aumentar com o tempo até atingir seu valor máximo. Presta atenção nisso. Você tem um grupo de moléculas preso dentro de um recipiente, tá? Principalmente, estou falando de energia. Tá? Não entra nem sai calor. Por si próprio, lá dentro, as moléculas vão se desorganizando e aumentando os estados que elas podem ocupar. Porque elas estão vibrando, estão se mexendo constantemente. Aumentando o estado que elas podem ocupar. Aumentando o grau de aleatoriedade, estados possíveis, aumentando a entropia. Olha lá, ó. Observando a natureza como um sistema, a natureza está envolvendo o planeta Terra e está envolvendo o universo inteiro. Sistema solar, galáxias, etc. Imagina o universo inteirinho. Ó. Podemos dizer que o universo está constantemente recebendo energia. De um sol, de uma supernova, ele está sempre recebendo energia, o universo. Tá? Ele sempre recebe energia. Mas não tem capacidade de cedê-la. A estrela, os objetos não conseguem retirar a energia desse sistema. Ele sempre recebe, mas nunca perde energia. Por quê? Essa energia se distribui, ela se dissipa, ela adquire vários estados, várias potencialidades ali dentro. Concluído então que a entropia do universo está aumentando com o passar do tempo. Eu sempre ouvi falar muito em entropia com relação ao universo. Tá? A energia que nós temos no universo é sempre a mesma. O universo foi criado e a energia é a mesma do início do Big Bang até hoje. O que aconteceu? As fórmulas de energia foram se transformando de uma em outra. Tá? Mas não volta. Não é um processo reverso. Então, o universo está se espalhando, está aumentando de tamanho, está até acelerado, vocês já viram isso. Aumentando as possibilidades e aumentando as posições que eles ocupam e aumentando o tamanho. Vou postar na descrição do vídeo aqui embaixo esse link aqui. Esse link é do Pedro Loss, do canal Ciência Todo Dia. Ele explica a entropia de uma maneira bem interessante, tá? Assistem que vale a pena. Existe um outro nome que chama entalpia. Só estou citando para exemplificar para vocês. Vocês podem pesquisar depois. Então, entalpia e entropia são grandezas distintas, elas são diferentes. Entropia mede o grau de aleatoriedade ou o grau de desordem de um sistema. A entalpia mede a quantidade de energia de um sistema. Então, quando você calcula a quantidade de energia Q igual M vezes V, tal, você está calculando a entalpia. É que a gente não tinha citado esse nome antes, tá? Entalpia é o cálculo da quantidade de energia. Entropia é o grau de aleatoriedade, de desordem. Essa daqui é a fórmula da entropia, gente. Ó, delta S. O S é entropia, tá? Aqui. Não é espaço, não. A variação da entropia é igual. Variação do calor, quantidade de calor, dividido pela temperatura. Então, olha só para a gente ver esse exemplinho bacana aqui. Ó. Exemplos de entropia. Ó, essa aqui é para matar, fechar com chave de ouro. Cubo de gelo derretendo. Antes de um cubo de gelo derreter, sua entropia era menor, assim como seu grau de desordem. Ó, como seu grau de desordem, porque ele tinha menos energia, vibrava menos as moléculas. Quando estava no estado sólido, as distâncias intermoleculares eram bem definidas, eram firmes, rígidas, bem como o ângulo entre elas, essas moléculas. Durante a fusão, quer dizer, derretimento do gelo, ocorre um grande aumento na multiplicidade de distâncias, ângulos entre as moléculas, o que caracteriza o estado líquido, que é o estado maior de entropia. Então, o estado sólido tem menor entropia, o estado líquido tem maior entropia que o sólido, e o estado gasoso tem maior entropia ainda que o estado líquido. Aí, então, peraí, se eu pegar o gás e resfriar ele, eu vou diminuir a entropia dele? Vai diminuir, porque ele perdeu o calor, roubaram o calor do sistema. Isso não é natural, tá? Isso não é natural, isso é forçado, isso não é algo espontâneo, é algo que foi forçado. Tipo, tu pôs na geladeira, teve um motor que fez trabalho lá para poder tirar essa energia daí, tá? Essa energia térmica. Sol e Lua, olha que bacana, outro exemplo bacana. O Sol contém muito mais matéria, o Sol é muito maior que a Lua, além de estar muito mais quente, né? Ele é bem mais agitado.
e, portanto, um número maior de estados, possibilidades de posições de estados do que a Lua, que é fria e sólida. Por isso, a entropia do Sol é muito maior do que a entropia da Lua, cujas moléculas são muito mais ordenadas do que aquelas moléculas que compõem o Sol. Porque as moléculas, tem algumas que saem do núcleo do Sol, vai para fora. Bom, a maior parte faz isso, né? Sai do núcleo e vai para fora, não volta. Mas elas ficam girando ali, circulando, elas se movimentam. O Sol é de plasma, que é o quarto estado da matéria. Tá? Ele não é gasoso. Tá, tem parte gasosa, ele tem parte gasosa. Mas a maior parte dele é plasma. Por quê? Porque ele não pega fogo. Lá não tem oxigênio, ele faz fusão nuclear. Copo de vidro caindo, já vimos ali em cima. O universo, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia total de um sistema sempre aumenta. Se ele está sozinho, parado, quietinho, vai aumentar sempre por si só. Pensando no universo como sistema termicamente isolado, sua entropia está sempre aumentando. Por isso, um dia ele acabará, pelo menos, da forma como é conhecido. Quer dizer, ele não volta no estado que ele era antes. É daqui para mais esparramado. Então, se for acabar hoje, é assim que ele vai acabar. Tá? Ele não volta a ser como era no princípio, tudo juntinho, igual foi no Big Bang. Gente, as questões da avaliação que vocês erraram. Que eu achei assim bem... Não sei se não ficou bem explicado o que é entropia na aula do Centro de Minas. Só a questão 7 e a questão 10. A 10 que vocês acertaram mais, tá? A questão 7. Presta atenção na pergunta, que vocês não interpretaram a pergunta. Todos os anos, diversos pedidos de patentes. O que é patente? Você tem uma invenção, vai lá e registra. Você patenteia ela. Ela é sua invenção. Você que vai vender ela para alguém fabricar. Ninguém pode fabricar sem te pagar os direitos autorais, tá? Isso é patentear. Tipo, inventaram uma escova para careca. Alguém vai lá e patenteia, porque senão os outros vão fabricar e vai vender muito. Todos os anos, diversos pedidos de patentes de novas máquinas são rejeitados por violarem as leis da termodinâmica. Quer dizer, não funciona. Em particular, o conceito de entropia é frequentemente o ponto central da falha dos projetos dessas máquinas, o que demonstra a importância da entropia, tá? A entropia está dentro da termodinâmica, que a termodinâmica explica o funcionamento do universo. E as leis físicas aqui. Considerando o conceito de entropia, pensa, entropia, identifique a afirmativa que implica nos erros. Então você vai marcar a alternativa que está errada, não a que está correta. Vocês tentaram marcar a que estava correta. Quase ninguém marcou essa opção aí. Vocês leram errado. Gente, identifique a afirmativa que implica nos erros desses inventores para novas máquinas. Eu vou direto nela aí, ó. A reversibilidade de um processo termodinâmico é uma consequência do aumento da entropia. Se há um aumento da entropia, ele vai reverso, ele volta para trás. O que a gente viu aqui em cima? Ela segue o fluxo natural quando tem entropia. Se aconteceu uma reversibilidade, é porque o processo de entropia foi feito ao contrário. Então, houve um trabalho em cima, algo que foi forçado, não foi natural. Não foi um processo espontâneo. Eu não marquei qualquer A, B, C, D ou E, porque na prova de vocês ela troca de posição, tá? Então, não posso afirmar, porque cada um que respondeu tá de um jeito. Lá, mas para mim veio certinho. Então, gente, reversibilidade no processo termodinâmico não é consequência do aumento da entropia, é da diminuição da entropia. E para diminuir a entropia, você tem que ser um processo não natural, não espontâneo. A outra ali, ó. Alguns processos termodinâmicos, essa está correta, tá? Mesmo quando há conservação de energia, não são possíveis, pois fazem a entropia do universo diminuir. Conservação de energia não é possível total. Você não conserva 100%, sempre perde parte. É essa a segunda lei da termodinâmica. Você não consegue aproveitar 100% da energia, você aproveita parte dela. Se você um dia conseguir aproveitar 100% dessa energia, teremos que rever as leis da termodinâmica. Tá? Então, olha lá, os processos termodinâmicos, mesmo quando há conservação da energia, não de 100% da energia, não são possíveis, pois fazem a entropia do universo diminuir.
Se você conserva energia, diminui a entropia do universo, porque ela para de aumentar. A entropia é uma medida de desordem do sistema, certo? A maioria marcou essa. Essa e a outra. Isso aqui está correta. A entropia é a medida de desordem do sistema, correto? Quanto maior o número de estados acessíveis de um sistema, maior será a entropia do sistema, certo? Aumentou os estados possíveis, acessíveis. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia de um sistema fechado nunca decresce, certo? A entropia de um sistema fechado sempre aumenta, até chegar no seu estado maior, no seu ponto máximo de entropia. A unidade de entropia no sistema internacional é o Joule por Kelvin, certo? JK, Juscelino Kubitschek. Entropia, Juscelino Kubitschek, JK. É Joule, que é a unidade de energia, por Kelvin, que é a unidade de temperatura no sistema internacional de unidades, tá? O sistema internacional trabalha com Kelvin. É essa que fere a segunda lei da termodinâmica, portanto, a entropia, tá? A outra pergunta, 10. Essa aqui a maior parte acertou. Assim, teve mais acerto do que essa outra aí. Durante um processo espontâneo, podemos afirmar que a entropia de um sistema termodinâmico. Termodinâmico, já lembraram, né? Termo, temperatura, calor, dinâmico, movimento. No sistema termodinâmico sempre diminui? Não, a tendência espontânea é sempre aumentar. Permanece constante? Não, a tendência é sempre aumentar. Aumenta até o valor máximo? Eba, essa aqui. Aumenta até o valor máximo. É essa a resposta. Diminui até chegar a zero? De jeito nenhum, não diminui. Sempre aumenta. A não ser que não seja um processo espontâneo. Aumenta e depois diminui até chegar a zero. Gente, sem chance. Exercícios que vocês vão fazer na aula, ó. Isso aqui vocês vão fazer no caderno, tá bom? Não precisa copiar. Se bom copiar seria bom para estudar depois, né? Mas se vocês forem não forem copiar, marquem para saber de que apostila estamos falando certinho, para não perder, tá? Depois não vai saber a resposta do que é. Então, assinale a alternativa, eu vou ler com vocês, vou dar só uma comentadinha, depois vocês resolvem no caderno. Não é para me mandar foto, não precisa, porque eu vou passar um forms disso depois. É o forms que vai valer nota para mim. O caderno, para você, é um documento provando que você realizou as atividades, portanto que você cumpriu o ano letivo de 2020. Tá? O caderno é um documento valiosíssimo, seria sua prova. Se fosse um judiciário aqui, seria a prova que você tem. Deixe tudo feito no caderno, guardadinho, bonitinho. E na volta nós vamos vistar tudo e confirmar o que vocês fizeram. Aluno que entregou a atividade, mas não vai ter o caderno na volta, vai ter problema depois. O caderno é a prova. Assinale a alternativa que apresenta a unidade de medida da entropia, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Acabamos de ler ali, né? Qual que é a entropia dentro do Sistema Internacional de Unidades? É energia por temperatura. Ou seja, Joule por Kelvin, ó. É essa aqui, ó. Já expliquei. Já respondi. 3. À medida que a entropia do sistema termodinâmico aumenta, sua temperatura aumenta, sua pressão diminui ou seu grau de aleatoriedade aumenta a mesma medida. Sua energia interna aumenta a mesma medida. A entropia fala do quê? Do grau de desordem, aleatoriedade. 4. Essa eu vou fazer com vocês. Durante a transformação reversível e isotérmica a 25 graus Celsius, ou seja, né, no sistema controlado, que você pode fazer o reverso e etc., a variação de entropia de um sistema termodinâmico foi de 20 calorias. Então, ó, o ΔS, que é a variação da entropia, foi de 20 calorias por grau Celsius. Aí, mas você não falou que era Joule por Kelvin? Falei. Quilômetro por hora é a unidade do sistema internacional? Não, é metro por segundo. No entanto, a gente usa e transforma. Então, a entropia também pode ser. Vai ser sempre energia por temperatura. Caloria é uma forma de energia. Até que uma caloria vale 4,2 joules. Né? Lembram disso? Determine a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio externo. Transformação reversível, 25 graus Celsius. Então, a temperatura é igual a 25 graus Celsius. Olha aí, gente. Se eu falo de grau Celsius, aqui tem que ser grau Celsius também.
E se eu estou trabalhando com grau Celsius e aqui está caloria, a resposta vai ser caloria. Como assim, N? Ó, variação da entropia é igual variação da energia, ou do calor, dividido pela temperatura. Qual foi a variação de entropia? Que fácil. É só você ler e interpretar. Foi 20. Olha lá, está escrito aqui. Está lá no exercício. Ele quer saber quanto de calor ele trocou. Qual foi a variação do calor? Dividido pelo tempo. Temperatura. Qual que é a temperatura? 25 graus Celsius. Não precisa pôr isso aqui. Gente, eu quero saber o calor. Meu paninho de apagar. Embaixo do 20 é o 1, multiplico e cruz. Delta Q vezes 1, delta Q, quer dizer, quantidade de calor igual 25 vezes 20, 25 vezes 20, 500. 500 o quê? Calorias. Então a variação de caloria aqui, né, a quantidade de calor trocado com o meio, a variação de caloria foi de 500 calorias. Tem essa opção ali? Alternativa C, 500 calorias, já fiz com vocês. Façam no caderno, deixem anotado, bonitinho, certinho, tá? Que essa semana é a semana de recuperação e aprofundamento, certo? As duas aulas, primeira aula vocês vão assistir essa videoaula, na outra aula vocês vão responder essas questões no caderno. Lembrando, não precisa me mandar foto, é tudo no Google Forms, tá? Se eu pedir, vocês me enviam, senão não. Um abraço, fiquem todos com Deus. E se cuidem, hein? Fazer amarela no estado não quer dizer que acabou a pandemia, não. Santa Fé só tá aqui, morre gente, não tem leito de UTI aqui. Vamos tomar cuidado. Tchau.